Atenção! Esqueci de falar no outro vídeo, mas, para os drivers funcionarem, é necessário ir em File e User Preferences. Aba File e marcar Autorun Python Scripts. Às vezes, fica desconfortável girar a vista 3D, sem foco num ponto específico. Por isso, podemos utilizar a opção Lock to Cursor ou Lock to Object para fixar a visualização num determinado ponto ou objeto. Ué, cadê os parâmetros do driver que estavam aqui? Ah! Este cadeado está trancado. Destranque-o e o menu aparece. Veja aqui, pelo gráfico do driver, que agora não há limite para a movimentação dos cubos. Observe, pela animação, que não há limite para o movimento deles no eixo X, como havia antes. No vídeo passado, eu disse que, para não impor limite no movimento dos cubos, bastaria não mexer nos gráficos dos drivers. É mentira. Precisamos, sim, mexer nos gráficos. É necessário limitar o ponto mínimo do gráfico, como fizemos anteriormente. O ponto máximo é que não iremos mexer. Faça a cópia do objeto. Nesse novo objeto, que vai se mover para a esquerda, selecione os dois pontos do gráfico, pressione V do teclado e escolha Vector. Limite seu ponto mínimo. E no ponto máximo, faça o escalonamento, pressionando G, Y, -2. Selecione todos os pontos do gráfico, e os mova 3 pontos para baixo. Faça o mesmo com outro cubo, só que dessa vez, movendo 3 pontos para cima. Dê Apply no array dos cubos, entre no modo de edição, selecione tudo, separe bailos e partes, saia do modo de edição e centralize a origem de cada cubo em si próprio, como já fizemos antes. Veja que, agora não há mais limite, para o fim do deslocamento dos cubos, em X. Vamos agora, adicionar uma câmera e criar um movimento para ela. Vá para outro, Layer. Com o cursor no centro, crie um objeto, Path. Rotacione esse Path, no eixo Z, em 90 graus. Entre no modo de edição. Esse Path contém 5 pontos. Selecione os 3 pontos do meio, e mova-os, no eixo X, como mostrado. Selecione o último ponto, e mova-o para a posição 100 do eixo Y. Selecione o penúltimo ponto, e mova-o para a posição 80 do eixo Y. Selecione o terceiro ponto, e mova-o para a posição 50 do eixo Y. Selecione o segundo ponto, e mova-o para a posição 20 do eixo Y. Selecione novamente os 3 pontos do meio, e mova-os, no eixo X. Com Shift pressionado, marque os 2 layers. Selecione apenas o segundo layer. Ainda com o cursor no centro, crie uma câmera. Vamos fazer com que essa câmera percorra o Path. Vá em Add Object Constraint e escolha Follow Path. No Target, marque o Path. Em Offset 0 será a posição inicial, e -100, a final. O eixo de movimentação da câmera ao longo do Path será Y. Selecione novamente os 2 layers. Selecione a câmera, pressione Shift e selecione o Entity nessa ordem. Pressione Ctrl T e escolha Track to Constraint. A câmera passará a focalizar o Entity onde quer que ele esteja. Marque a chave de animação da câmera nas posições inicial e final, nos tempos 0 e 120, respectivamente. Para ajustes da posição e rotação da câmera, vamos editar os pontos do Path no modo de edição.
Divida as workspaces em duas, e, com o ponteiro do mouse em cima da workspace da direita, pressione 0 do teclado numérico, para a vista da câmera. Vamos editar os pontos do Path, para ajustar a posição da câmera. Saia do modo de edição do Path, e selecione a câmera. Vamos ajustar seu tempo de animação. Na workspace da esquerda, altere para Dope Sheet. No Dope Sheet, selecione apenas a marcação final de tempo da câmera. Pressione G, e mova para uma posição de tempo anterior. Faremos agora alguns últimos ajustes na posição da câmera. Como ela segue a posição do Empty, vamos mexer na posição dele. Aqui, dividi a workspace da esquerda em duas. Se não quiser, não precisa. Mas utilize uma das workspaces para o Graph Editor. Altere o modo para F-Curve. Selecione o Empty. Desabilite a visualização de X e Y Location. Com o cursor no tempo zero, mova o ponto inicial da curva de Z Location um pouco para cima, e veja o resultado na visualização da câmera. Faça o mesmo no tempo 120. Agora vamos animar a esfera. Dessa vez, não vamos amarrá-la a um Empty. Selecione a esfera. No tempo zero, pressione e marque Location. Selecione novamente o Empty. No gráfico, marque apenas a visualização de Y Location. Selecione todos os pontos da curva. No menu Key, escolha Copy Keyframes. Selecione, mais uma vez, a esfera. Delete os keyframes de X Location. Marque, para visualizar apenas, Y Location. Novamente no menu Key, escolha Paste Keyframes. A curva de Y Location do Empty foi copiada para a esfera. Selecione todos os pontos dessa curva da esfera, e vamos movê-la apenas um pouco para a direita. Agora, vamos trabalhar na posição em Z da esfera. Agora, hora de colorir nossos objetos. Vamos criar um material em degradê de cores para as placas deslizantes. Selecione um dos cubos, e na aba Material, adicione um material. Mude o renderizador para Cycles Render. Para rolar essa barra, clique com o botão do meio do mouse sobre ela, e arraste. Mova os objetos para o Layer 2, exceto os cubos. Selecione todos os cubos, e, por último, com Shift pressionado, selecione o cubo ao qual foi atribuído um material. Neste material, na seta mostrada, escolha Copy Material to Others. Com isso, as outras placas passam a ter esse mesmo material. Na workspace da esquerda, selecione Node Editor. No nosso material, marque Use Nodes.
ou habilite essa opção no próprio Node Editor. Dê um zoom ou arraste a visualização da tela do Node Editor para ver os nós existentes. Vamos adicionar uma Color Ramp. Menu Converter, Color Ramp. Conecte a Color Ramp ao Diffuse, como mostrado. Vamos configurar a Color Ramp para termos uma rampa contendo todas as cores do espectro. No marcador da esquerda vamos deixar um vermelho alaranjado, no da direita configure um vermelho rosado. Altere o Color Mode para HSL. Altere o Interpolation para FAR. Vamos adicionar mais blocos. Adicione em Converter um MEF. Faça um clone desse MEF. Conecte. Conecte. Agora, ade no menu Input, um Object Info. Por último, em Converter, adicione um Separate XYZ. Conecte a saída Location do Object Info na entrada vector do Separate XYZ. Conecte a saída Y na primeira entrada do MEF. Na Workspace da visualização 3D, altere o Shading para Rendered. Vamos apenas configurar os dois blocos de operação matemática, MEF. O primeiro, da esquerda, deverá ser do tipo Multiply. O outro, deverá continuar como Add. No fim das contas, os valores de cada operador serão esses mostrados. O Multiply será 0.010, e o Add será menos 0.05. E voilá, as cores representadas nas placas ao longo do eixo Y. Se por acaso, a visualização rendered não mostrar nada, pode ser que o ambiente Occlusion esteja desabilitado. Habilite-o. Vamos recapitular. O primeiro bloco é o Object Info. Devemos conectar a saída Location ao próximo bloco, que é Separate XYZ. Conecte a saída Y desse bloco na primeira entrada do bloco MEF, bloco esse que deve ser configurado como Multiply e com valor 0.01. Ligue a saída do primeiro MEF à primeira entrada do segundo MEF, que será ADD, com valor menos 0.05. O próximo bloco é o Color Ramp, configurado com as cores que queremos usar, e, por último, o Diffuse e um Material Output. AF. Esse vídeo tá cansativo. Mas já tá acabando. Vamos agora texturizar a esfera. Volte para a visualização em modo Solid. Selecione a esfera. Adicione-lhe um material. No Node Editor, vamos configurar esse material. Adicione um Image Texture. Conecte-o ao Diffuse. Clique em Open. Selecione o arquivo com a textura na pasta onde ela se encontra e clique duas vezes nele para abrir. Adicione um Vector Mapping. Conecte ao Image Texture. Adicione um Vector Transform. Conecte a um Mapping. Por último, adicione um Input Texture Coordinate. Conecte a saída normal ao Vector Transform. Altere a visualização 3D para Rendered.
Configure o Vector Transform, exatamente como mostrado. No mapping, atribua o valor 1 ao x e y do location. Altere o tipo para texture. Atribua o valor 2 ao x e y do scale. Veja o resultado. Recapitulando. Conecte o normal do Texture Coordinate ao Vector Transform, que deve ter a opção World primeiro, e depois Câmera, e deve estar marcada a opção Vector. Depois, vem o Mapping, no modo Texture, com os valores 1 em x e y do Location, e 2 em x e y do Scale. Em seguida, o Image Texture, com nossa imagem de textura. E por último, o Diffuse e o Material Output. Vamos agora inserir o áudio da vinheta e sincronizar os tempos. Divida a Workspace em duas. Na de baixo, altere para Video Sequence Editor. Clique no menu Add Sound e abra o arquivo de áudio. Ajuste a barra de rolagem dessa tela, para uma melhor visualização do bloco de áudio. Pressione N para abrir o menu de opções. Marque Caching e Draw Waveform. Clique com o botão direito sobre o bloco de áudio, e, com esse botão ainda pressionado, arraste o bloco para sincronizar o começo do áudio com o começo da animação. Então, clique com o botão esquerdo. Para ouvirmos o áudio, enquanto rolamos a barra de tempo, vá no menu Playback e marque Audio Scrubbing. Precisamos sincronizar a duração da animação com a duração do áudio. O final do áudio está mais ou menos no frame 206. Vamos aumentar o tamanho da animação, para durar até esse frame. Faça uma nova divisão na Workspace de cima. Numa delas, altere para Dope Sheet. Selecione todas as keyframes. Arraste o cursor de tempo para o tempo 0. Pressione S e aumente a duração até as keyframes da direita chegarem próximas ao tempo 206. Pronto. Agora já podemos renderizar. Vamos configurar o render. Ajuste a resolução, a duração e a quantidade de quadros por segundo da sua produção. Configure o nome do arquivo e a pasta onde será salvo. Configure o codec. Aqui escolhi Xvid. Em Audio Codec, marque algo diferente de nome. Eu escolhi MP3. Clique em Animation para renderizar.